TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à cidade em meio a jogos. Mais de 40% da população brasileira está inadimplente. Os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL. No Correio Político de hoje, você vai acompanhar as candidaturas para o Legislativo Petropolitano e as ações que já estão sendo adotadas. Por meio de doações, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis criou um programa para garantir moradia para a população. E diversidade na moda é o tema do Mesa Redonda no Cefet RJ Petrópolis. O evento será realizado na próxima quarta-feira. E a dívida milionária de gestões anteriores tem preocupado a Prefeitura de Teresópolis, que busca diálogo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O diálogo com o objetivo de acompanhar a cidade em meio aos jogos e às histórias. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelas nossas plataformas digitais no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Seja muito bem-vindo para interagir, comentar, compartilhar, opinar também durante a nossa programação aqui no Correio Petropolitano Debate. Começando o programa de hoje, a gente fala sobre um evento que vai acontecer na próxima quarta-feira, porque a Comissão de Coleta Seletiva Solidária e o curso de bacharelado em Turismo do Cefet RJ Petrópolis, por meio da disciplina de Educação Ambiental, promovem a Mesa Redonda Diversidade na Moda, Inclusão e Conscientização. A ação vai acontecer no próximo dia 24 de abril, quarta-feira. O evento, que tem como parceiro o movimento Fashion Revolution, acontecerá então de 6h30 da noite até as 8h30 da noite no Salão Nobre da Unidade. A mesa busca discutir a questão ambiental a partir da moda sustentável e da moda acessível para as pessoas com deficiência, assim como abordar as ações de movimento Fashion Revolution e as suas contribuições para o consumo transparente. Serão pelo menos 5 pessoas envolvidas com essa área, com esse tema, e que vão participar dessa iniciativa na próxima quarta-feira. O evento, que inclusive é gratuito. Falando agora sobre questões relacionadas à economia, a inadimplência no Brasil atingiu 67,18 milhões de brasileiros, de consumidores, isso em março deste ano, conforme o estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, que acabou de ser divulgado. Esse dado representa aproximadamente 40,89% da população adulta do país, refletindo um aumento de 2,67% em relação ao mesmo período do ano passado. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis acompanha a evolução das estatísticas e destaca a necessidade de políticas públicas para ajudar o brasileiro a sanar as contas. Um dos principais pontos destacados pelo estudo é a persistência das dívidas de longo prazo, com um aumento expressivo no número de devedores, com um tempo de inadimplência entre 1 e 3 anos, e que representa aí um aumento de 18,68%. Isso sugere que muitos consumidores estão enfrentando dificuldades em sair do ciclo de endividamento, mesmo com a retomada gradual da economia. A faixa etária mais afetada pela inadimplência é de 30 a 39 anos, com 23,59% dos inadimplentes. Já, então, isso indica que os jovens e adultos são particularmente vulneráveis às dificuldades financeiras e, possivelmente, devido a desafios como o custo crescente de moradia, desemprego e também acesso limitado ao crédito. Além disso, o estudo revela que cada consumidor inadimplente deve, em média, mais de R$ 4.300
destacando aí o peso financeiro significativo das dívidas pendentes. A maior parte dessas dívidas está relacionada a empréstimos bancários. Os dados ainda mostram que cerca de 3 a cada 10 consumidores tinham dívidas de até R$ 500, percentual que chegou a 44,94% quando se fala de dívidas até R$ 1.000. E apesar do contexto macroeconômico relativamente positivo do país, com indicadores como o crescimento do PIB e a queda da taxa de desemprego, os benefícios dessa recuperação ainda não refletiram plenamente no bolso dos consumidores. Muitas famílias continuam enfrentando dificuldades para equilibrar os orçamentos e pagar as dívidas devido aos impactos duradouros da crise econômica. Quando a gente fala sobre essa crise, ela é bem extensa, né? Trazendo contextos não só relacionados à questão governamental, política do país como um todo, mas também, obviamente, a pandemia ainda traz esses resquícios, podem ser poucos, mas afetam ainda em muita coisa, principalmente a população mais vulnerável. E obviamente que nessa situação é muito difícil da pessoa conseguir reverter, porque mesmo com aprovações, renegociações, em alguns casos a parcela é um valor muito alto que pode afetar ali inclusive até a própria sobrevivência daquela pessoa. Inclusive, se você passa por esse tipo de situação, procure o PROCON do seu município, da sua região, e faça ali uma consulta, tire algumas dúvidas, porque você pode entrar ali na renegociação por meio da lei de superendividamento e assim conseguir fazer a quitação de alguns débitos com parcelas menores que não vão pesar tanto no orçamento do dia a dia. Obviamente, é fundamental também manter as contas em dia, evitar custos desnecessários, organizar, né? Seja por meio de planilha, caderno, no próprio telefone. Alguns adotam aí as medidas que preferem, mas ter tudo controlado em dia também é importante para evitar aí algum tipo de endividamento por conta, né, dessa mal organização, desse mau planejamento. Além disso, né, vale lembrar, foram criadas aí, né, o próprio Desenrola Brasil com o objetivo de fazer com que os petropolitanos e os brasileiros como um todo possam renegociar as suas dívidas. Além disso, existe, né, multirões que a gente já trouxe aqui também no Correio Petropolitano Debate, entre eles do próprio Serasa, que é realizado anualmente e que conta com diversas parcerias entre agências bancárias, concessionárias, financeiras e até mesmo empresas de telefonia, enfim, de internet. Nós comentamos aqui no Correio Petropolitano Debate da semana passada sobre a população de Petrópolis que vive com HIV. A nossa equipe buscou um especialista e conversou com um farmacêutico que atua no setor de DST-AIDS em Petrópolis, o Fernando Emídio. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre como esse tratamento é feito em Petrópolis, os locais e, obviamente, sobre os cuidados que a população deve tomar. Vamos acompanhar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Emídio, sou farmacêutico aqui na Secretaria Municipal de Saúde, trabalho no Serviço de Atenção Especializado Doutora Suzy, que muita gente ainda conhece como DIP, ou Área Técnica de ST-AIDS. Vim conversar um pouquinho de como é o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV aqui em Petrópolis. A gente tem hoje em acompanhamento no nosso serviço em torno de 1.500 pessoas vivendo com HIV. Lembrando que viver com HIV é muito diferente de desenvolver AIDS, tá? AIDS é a síndrome que se dá em decorrência do não acompanhamento, do não tratamento da pessoa que vive com HIV. A gente tem disponibilidade de medicamentos, todos os medicamentos disponíveis pelo Ministério da Saúde, a gente tem em Petrópolis, então a gente tem aqui disponibilidade de todos os tratamentos disponíveis no SUS, o que dá para a gente ofertar para a nossa população o melhor cuidado possível. A gente tem celeridade nas consultas médicas com os infectologistas, contamos com laboratório, contamos com atendimento multiprofissional, o que nos leva a desfechos muito favoráveis. A nossa taxa de usuários vivendo com HIV com carga viral indetectável, que é o desfecho que a gente quer para todo mundo, são altíssimos.
A pessoa que hoje vive com HIV, faz tratamento e atinge carga viral indetectável de forma sustentada. Além disso, a gente trabalha em outras frentes também. No final do ano, a gente recebeu do Ministério da Saúde a certificação nacional da eliminação da transmissão vertical do HIV. A gente conseguiu eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho aqui no município. Para além disso, a gente também trabalha com a expansão das profilaxias, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que está nas unidades de urgência e emergência, e a gente também tem no nosso serviço a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, e a gente está descentralizando a PrEP também no município, para que a gente consiga cada vez mais acessar mais pessoas e mais pessoas terem acesso ao seu direito de se prevenir também. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, pode procurar a gente, Rua Paulina Afonso, 455, a gente fica ali em anexo ao pronto-socorro, né, ao Hospital Municipal Nelson de Saerp, tá bem? Um grande abraço. Obrigado, Fernando, pelas informações, explicando aqui um pouquinho sobre esse tratamento. É fundamental, né? Você que está em casa tem algum tipo de suspeita, procura a unidade, faz ali o teste e, obviamente, se der o diagnóstico positivo, inicie os tratamentos de forma imediata. Informação importante, acabou de chegar aqui dos moradores, o ônibus do Atílio Maralt quebrou, viu? Em frente ali à Unidade Básica de Saúde do Retiro, bem próximo à 105ª Delegacia de Polícia. Moradores aí da região, então, mais uma vez questionando e criticando aí a falta, né, de serviço de transporte público de qualidade. Mas a gente lembra, na próxima quarta-feira vai ser realizada aí, pelo menos está agendada, o pregão para a licitação dos ônibus que operam a linha da Cascatinha. Em 2022, a gente lembra para você, uma tragédia socioambiental atingiu a cidade de Petrópolis, deixando aí 235 mortos e cerca de 4.000 desabrigados. Na ocasião, parte da sociedade civil e organizações sociais se reuniram para auxiliar os sobreviventes, coletando donativos, como, por exemplo, roupas, alimentos, que foram distribuídos entre as vítimas. E, no período, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para destinar às famílias que foram atingidas por conta da tragédia. Inicialmente, os recursos não tinham ali um fim específico e serviam como meio de ajuda às vítimas e que iriam proporcionar principalmente a alimentação. No decorrer dessa ação, a instituição observou que arrecadou um valor alto por conta da campanha e, a partir daí, destinou capital para o projeto De Volta para Casa, com o objetivo de restaurar e proporcionar moradia digna para famílias impactadas pela tragédia. O De Volta para Casa começou de fato no final do ano de 2022, depois da equipe analisar qual era a melhor forma de melhorar a qualidade de vida de moradores que tiveram a casa atingida pelas fortes chuvas. Os beneficiados com o programa passaram por uma entrevista no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, onde apresentaram um laudo, inclusive, da Defesa Civil, indicando ali a causa da interdição, onde era possível avaliar os tipos de risco e se eram irreversíveis ou não. Após esse processo, foram realizadas inúmeras visitas técnicas às casas junto com mediadores da Defesa Civil. E, por conta do orçamento, foram estabelecidos alguns critérios para a inserção de pessoas no projeto. A prioridade eram famílias compostas por pessoas idosas, com crianças e portadores de alguma deficiência ou doenças crônicas, além de mães solos, segundo o assessor do projeto, Breno Bragnolo. Até o momento, pelo menos 30 famílias já foram contempladas com as intervenções. E o último feito foi realizado na comunidade do Caxambu, com um dos moradores, mais especificamente Marco Aurélio. É um idoso que estava vivendo em um quartinho de madeira. Veja só, né? Você morar num quarto de madeira, ao lado da casa da irmã. A nossa equipe, inclusive, está em contato com o CDDH para trazer também um pouquinho dessas informações e um pouquinho sobre o projeto aqui para o programa. Vamos ao Correio Político de hoje. No sábado, no último fim de semana, o MDB-RJ promoveu um encontrão no Clube Petropolitano para apresentar os pré-candidatos ao Legislativo Municipal.
e que contou aí com a presença também do presidente regional do partido, Washington Reis. Entre os nomes apresentados estão aí Fred Procópio, Wagner Silva, Marcelo Silveira, Charles Rossi, Betinho Oliveira, Chico da Creche, além de Carlos Alberto da Silva, Leonardo Casimiro Tuca, Mestre Ivo, nome bem conhecido também por conta do carnaval aqui na cidade, Marcos Coelho, João von Senhausen, Vânia do Nascimentos, Capitão Andy, Aline Blazer e também Márcia Palma. Quem também promoveu um encontro durante esse fim de semana foram os pré-candidatos, também no sábado, do Partido da Renovação Democrática, o PRD Petrópolis, e que foi conduzido pelo presidente municipal e regional do partido do Rio, Marcos Vinícius Nescau. O vereador e pré-candidato à prefeitura de Petrópolis, Ingo Ramos, do Partido Progressista, também participou desse encontro, né? Os alinhamentos aí sendo definidos para as eleições que acontecem a partir de outubro. A gente sai do Correio Político, vamos falar agora sobre esporte. O nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui com a gente. Nós trouxemos na semana passada a entrevista com os atletas petropolitanos que foram participar do Festival MPT de Muay Thai. E parece que teve título para os atletas petropolitanos, não é isso, Gabriel? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, deu bom para o Petrópolis. Ao todo foram 3 lutas disputadas pelo Kaique Farias e pelo Vitor Gustavo, também conhecido por 9, e trouxeram os títulos para casa. O Kaique Farias competiu na categoria profissional em modo GP, ou seja, ele disputou uma semifinal e uma final. Venceu as duas por pontuação. E o Vitor 9, ele disputou a categoria semi-profissional, mas também trouxe a vitória para casa. Então são 3 troféus subindo a serra. Tá certo, inclusive tem vídeo que foi compartilhado dos atletas. Tem o vídeo de uns lances dele por fora ali, do treinador, do irmão do Kaique, comemorando muito a vitória, trouxendo para Petrópolis. Vamos acompanhar. Aí é uma brincadeira, né, que o Kaique fez após a vitória, colocou os troféus ali, dormiu com os troféus. Mas também tem o vídeo deles rolando, deles lutando, briga estancou legal. Kaique chegou uma hora a bambear, tomou um soco no queixo, mas conseguiu permanecer. A situação aí, é bem tá difícil. Aí o irmão do né? Kaique. A gente inclusive conversou com os atletas na semana passada, a gente continua agora, confere um pouco desse vídeo. Vamos lá. A gente acompanhando ali então parte, né, dessa celebração também dos atletas. Parabéns, obviamente, conversaram com a gente aqui ao vivo no Correio Petropolitano Debate. E a gente viu ali de fato, né, as disputas, né, várias trocações ali entre os atletas que estavam competindo, mas vitória dos petropolitanos. E foi um momento especial para o Vitor 9, já que foi a primeira vez dele competindo pela Academia Fight Corner, competindo oficialmente pela Academia Fight Corner. E ele já tem luta marcada. No próximo dia 19 de maio ele vai competir o Iguaçu Fight. Então boa sorte de novo para o nosso Vitor 9, que traga mais um título para nós. Com certeza. E vale lembrar, inclusive, essa é a primeira competição dele depois de um determinado tempo parado, sem participar de competições oficiais. Já voltou com o pé direito aí com esse título, né, com mais uma vitória. Vale lembrar que o Kaique Farias também volta a competir nesse ano. Outros torneios que devem acontecer a partir de maio. Gabriel, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Obrigado a todos de casa. A gente sai do Correio do Esportivo, vamos ao intervalo e a gente volta já já. Tem previsão do tempo para você e muito mais informações. Não sai daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura.
Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Feriado tá aí, Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, ele vai ser de sol ou de chuva? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, não foi divulgado nenhum alerta para esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia e para quem gosta de dias mais quentes, a notícia é boa. Apesar do fim de semana ter sido de queda na temperatura entre as nossas cidades de cobertura, a previsão para esta terça-feira será de elevação na temperatura. Então, agora sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para dia 23 de abril. E a gente vai colocar aqui as cidades no nosso telão para vocês poderem acompanhar e vocês já conseguem ver que em Nova Friburgo o dia será de muitas nuvens no céu, principalmente no período da manhã e durante a tarde. À noite, a quantidade de nuvens deve diminuir, não há probabilidade de chuva para o município e os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. Agora a temperatura em Teresópolis vai aumentar, apesar do forte acúmulo de nuvens no céu. O dia será de ventos fracos e não há possibilidade de chuva para a cidade. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e à noite o céu deve permanecer limpo. A terça-feira no município será de aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 33 graus. Também não há probabilidade de chuva para a cidade. Em Paraíba do Sul, as nuvens devem tomar conta do céu durante o dia. Mesmo assim, a temperatura não deixa de subir, variando entre mínima de 19 e máxima de 35 graus. Já em Partido Alferes, o dia será de sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. A intensidade dos ventos na cidade será fraca e os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 35 graus. Desculpa, mínima de 17 e máxima de 35 graus. E para finalizar, ali em Três Rios, vocês conseguem acompanhar que também não há probabilidade de chuva, apesar da terça-feira ser marcada por muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 35 graus. Lembrando, Richard, que amanhã é feriado em todo o estado fluminense, então vai dar para o pessoal aproveitar bastante, né? Com toda certeza, Eric. Ainda mais com essas temperaturas que você acabou de citar para a gente, muitos, na verdade, já estão aproveitando, né, esse feriado prolongado também, até mesmo em Petrópolis, por exemplo, hoje, ponto facultativo. Muitos aí aproveitando já esse período para fazer aquela viagem e aproveitar, claro, esses últimos dias, digamos assim, de calor e sol aqui no Rio de Janeiro. Afinal, a gente sabe, o inverno está chegando e a tendência é esse clima aí mudar um pouquinho. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. Eric Portela conversando com a gente ao vivo, trazendo as atualizações aqui em relação à previsão do tempo. Recentemente, a cidade de Teresópolis se viu num momento ali no centro das atenções devido a desafios financeiros, especificamente relacionados aos precatórios. Inicialmente, o tema ganhou destaque nas páginas aqui do Correio, né, do Grupo Correio da Manhã como um todo, onde foram aí destacadas dificuldades enfrentadas pelo município devido às dívidas de centenas de milhões de reais não honradas por gestões anteriores. O Correio Serrano e o Correio Petropolitano abordaram detalhadamente a preocupação da administração municipal em lidar com a dívida considerável, totalizando mais de 279 milhões de reais em acumulado dos últimos anos. Essa quantia atualizada pela taxa de juros Selic, hoje, por exemplo, em 10,75%, mas os juros de 1% ao mês continuam a crescer sem cessar, e ela engloba pendências como fornecedores, empenhos não pagos e outras condenações judiciais. Os frequentes sequestros judiciais nas contas da Prefeitura têm dificultado a execução de investimentos em setores como saúde, educação e serviços públicos, o que amplia os desafios enfrentados pela gestão municipal.
O secretário de Fazenda, Fabiano Latini, destacou que os sequestros de precatórios estão ocorrendo nas contas financeiras do Fundo de Participação dos Municípios, IPM, e na conta do ICMS, e que são as fontes de receitas federais e estaduais para o município, respectivamente. Em situações em que não há saldo suficiente nessas contas para os bloqueios, os bancos estão confiscando recursos de outras fontes, como o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Meio Ambiente e contas destinadas à educação e saúde. E esse cenário evidencia os desafios enfrentados pela atual administração, apesar dos quais tem buscado aí manter os salários dos funcionários em dia. Inclusive, o prefeito Vinícius Clausen relatou que a situação é preocupante e que a gestão tem se esforçado para manter as contas em dia e todos os pagamentos sendo realizados da forma correta. Uma das soluções foi buscar e recorrer, na verdade, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A administração municipal desde 2018 já desembolsou mais de 205 milhões de reais em pagamentos de precatórios e sequestros judiciais, e desse montante, pouco mais de 104 milhões foram destinados ao pagamento de precatórios, e com 97 milhões pagos durante a gestão do atual prefeito, e que confiscou aí diretamente as contas devido às ordens judiciais. Para ilustrar parte desse desafio que está sendo enfrentado pelo município, durante os primeiros meses deste ano, durante os 4 primeiros meses, a atual gestão pagou R$ 14.697.080,65 em precatórios e teve mais de 6 milhões confiscados devido a sequestros judiciais, dos quais pouco mais de 5 milhões foram relacionados à saúde. Entre os últimos dias, 29 de fevereiro e 4 de março, o município sofreu aí sequestros em suas contas de recursos próprios e vinculados, no montante de pouco mais de 2 milhões e 600 mil reais. Entre os sequestros das contas vinculadas estão verbas que iriam para a educação, meio ambiente e também assistência social. Mas é importante lembrar, obviamente, que o possível para ser feito, e assim, se a prefeitura tem esse direito, que busque de fato essa solução. Mas vale lembrar que a partir do momento que uma pessoa se candidata à prefeitura, que uma pessoa quer assumir esse cargo, tem que ter a consciência de que haverão problemas e que eles devem ser sanados, e não utilizá-los como desculpa para que o pagamento não seja feito de forma regular, para que as pastas como saúde, educação, esporte, enfim, sejam priorizadas. A gente sabe o papel fundamental da educação e da saúde no ambiente, na vida das pessoas, mas não vale a pena apenas justificar que é uma consequência das gestões anteriores. Ele já está também para o 3º ano no mandato, na verdade o último ano, nesse 2024, são 4 anos à frente da Prefeitura de Teresópolis. Quais ações estão sendo adotadas para solucionar esse problema? Não basta apenas colocar a culpa no próximo. Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, durante uma fiscalização no último domingo, apreenderam 20 pássaros da fauna silvestre brasileira, uma pistola calibre número 765 e uma munição calibre 22, apreensão que aconteceu em Nova Friburgo, aqui na região serrana. Os agentes foram ao local averiguar denúncia de guarda de animais silvestres e que foi recebido pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. De posse das informações, os agentes da 5ª UPAM, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, foram então até a rua Vicente Sorrentino, no bairro de Nova Suíça, onde no interior do imóvel denunciado encontraram os pássaros e a pistola. Como o responsável não apresentou nenhuma documentação pertinente, dizendo que a arma e munição seria de família, os policiais procederam até a 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. E as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagens de Animais Silvestres, o CETAS, em Seropédica, onde após o tratamento vão ser devolvidos ao habitat natural. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido.
A gente volta daqui a pouco, tem mais informações para você e a gente vai, na verdade, trazer a entrevista que a gente já trouxe para você uma vez aqui para falar sobre as atualizações do jogo Combate de Rua, o jogo que traz Petrópolis para dentro da história por meio do cenário e ambientes locais aqui da cidade e que todo mundo conhece. Não saia daí, o intervalo rápido e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase.
Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar mais uma vez os games, os jogos e Petrópolis, viu? O Jadir Vale, inclusive, nosso colega aqui de trabalho, está aqui com a gente para falar sobre o Valeverso e também sobre o jogo Combate de Rua, que teve atualizações, viu? E tudo isso a gente vai trazer no programa de hoje. Jadir, obrigado pela sua presença mais uma vez e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Richard. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o combate de rua, porque como a gente fez um bate-papo tem um pouquinho de tempo já sobre o jogo, vamos explicar primeiro para quem está chegando agora, não acompanhou a primeira entrevista, o que é o combate de rua e depois a gente fala sobre as novidades. Beleza. O Combate de Rua, ele é um projeto autoral que eu estou desenvolvendo atualmente com a ajuda da minha esposa e estou publicando pelo selo Valeverso, que é o meu selo de publicações independentes, que inicialmente começou como um selo de quadrinhos. Só que aí com o advento da pandemia, eu estava precisando me reinventar, eu decidi migrar dos quadrinhos para produção de games. Então eu comecei a idealizar esse projeto que acabou se tornando Combate de Rua. O que é esse projeto? Ele é um jogo de luta que segue os moldes tradicionais de jogos de luta dos anos 90, com uma jogabilidade bem estilo Street Fighter, The King of Fighters. Para quem conheceu o Fliperama no auge ou é muito fã de jogos mais clássicos, tá ligado nesse esquema de jogabilidade, né? E o diferencial, né, que eu quis colocar nesse jogo é que tanto a história dele quanto os cenários são todos ambientados aqui na cidade de Petrópolis. Então você vai ter cenários que são pontos turísticos, como o Palácio Rio Negro, a Palácio Visconde de Mauá, a Praça 14 Bis, e pontos cotidianos da cidade que todo petropolitano conhece, como o Terminal Correias, o bairro Castrioto e diversas outras coisas que eu estou preparando, né, com o auxílio da minha querida esposa, né? Aí tá aparecendo um pouco da jogabilidade. É uma das adições que eu fiz, que agora o projeto ele avançou, ele chegou relativamente na metade. Sim. Ele tá com 8 dos 16 personagens prontos. Inclusive algum desses que estão aí nesse momento? Isso. Esse personagem de azul é o Peter Ferreira, ele é o protagonista da história, e o que ele está enfrentando é o Ralphante, que é um dos personagens que foram finalizados aí mês passado, praticamente. Ainda está precisando de alguns ajustes, porque a gente está sempre testando os personagens, né? Mas ele foi o personagem mais recente, incluindo que agora eu estou fazendo a 9ª personagem. Ela está em processo de finalização e em breve ela vai estar sendo adicionada no jogo. Tá certo, e a gente consegue ver então, inclusive, as imagens aí, realmente aquela característica, né, dos jogos mais clássicos, anos 90, aquelas máquinas, né, que você tinha ali a alavanquinha, os botões coloridos, amarelo, verde, vermelho, enfim, e a gente consegue ver justamente aí um pouco do cenário também aqui de Petrópolis, né, são diversos pontos aqui da cidade, inclusive turísticos também, e algumas localidades. Agora, Jadir, por que você decidiu trazer isso, por exemplo, também para dentro do jogo, essa característica da cidade e, obviamente, quais foram aí os seus critérios para escolher esses locais? Então, Richard, quando eu estava idealizando o projeto, até fazia os projetos com os quadrinhos, né, eu tinha começado com um projeto que era uma ficção científica, praticamente no mundo original. Sim. E o segundo projeto também foi um romance-drama, mas ele também todo ambientado no mundo original, sem muitas referências ao nosso mundo, né? Aí, eu sempre cresci como todo mundo, né, tendo acesso a materiais estrangeiros. E nesses materiais estrangeiros, se são americanos, tinha muita referência às cidades de Nova York, sim, cidades americanas. E no Japão, a mesma coisa, com Tóquio e outras cidades, né? E eu pensei assim, olha, já que eu estou fazendo um projeto, né, que não tem, no caso do Combate de Rua, ele não precisava se passar num lugar específico, porque pela história ele poderia se passar em qualquer lugar, por que não trazer isso para Petrópolis? Que uma das coisas que sempre me incomodou, principalmente nos tempos recentes assim, é que infelizmente a nossa cidade é muito divulgada pelas tragédias.
Sim. Quando dá tudo bem, quase ninguém fala da cidade, sabe? A minha mãe chegou a trabalhar em questões turísticas também, ela trabalhava envolvendo com esse lance de turismo e, tipo assim, de 2011 para cá, uma série de coisas foram acontecendo na cidade e quando estava tudo bem, não tinha essa divulgação da cidade. Obviamente, o jogo, ele não está aqui para falar da história de Petrópolis ou para mostrar o que Dom Pedro fez ou deixou de fazer, ou essas coisas, mas eu queria trazer uma visão das pessoas, para as pessoas conhecer uma cidade histórica, né, importante, né, para o nosso país, assim como diversas outras cidades que estão sempre na boca do povo, como Rio de Janeiro, São Paulo e coisa do tipo, né, e também trazer a nossa cidade para o tipo de história que eu sempre quis consumir. A Petrópolis, no meu jogo, no Combate de Rua, era o pano de fundo. Como eu disse, ele é praticamente um universo original, mas usando a nossa cidade como base. Mas eu queria fazer essa homenagem para a cidade, que eu acho que é algo merecido. É uma cidade que eu gosto de viver, é muito tranquila, tem seus problemas, obviamente, como qualquer outro lugar, mas eu queria trazer nossa vivência pro jogo, né? A nossa experiência, os lugares. E uma das minhas inspirações para isso, como são as obras estrangeiras, foi também a série The King of Fighters. Que no The King of Fighters tem os cenários do Japão, eram sempre no bairro onde ficava a sede da empresa. Então eu quis trazer isso, só que em vez de focar só no bairro onde eu morava, eu decidi colocar a cidade inteira, e não só os pontos turísticos, como colocar os lugares que não necessariamente são lugares pontos turísticos, né? Tipo, Mas o bem Bernal conhecidos Correias, pela né? população. Não é um ponto turístico, mas quem é de Petrópolis conhece, né? Então eu queria trazer essa familiaridade e também mostrar os pontos turísticos que todo mundo tá careca de conhecer, né? Então trazer isso para o jogo. A gente inclusive viu ali no vídeo, né? Inclusive é uma reapresentação desse jogo. A gente vê ali 14 bis, Obelisco, enfim, entre outros tantos pontos turísticos. Vale lembrar, né? O projeto, como o Jadir comentou, está chegando aí na metade, ainda falta um caminho extenso ainda para ser finalizado, mas aí eu queria falar um pouquinho também, Jadir, justamente sobre um pouco mais do jogo no sentido de jogabilidade. É um jogo que vai ter modo história, é um jogo que ele vai ter multiplayer, como que quem for jogar vai poder aproveitar esse jogo e, obviamente, como que é seus planos aí para plataformas. Isso mesmo. O jogo, ele tem modo história, ele vai ter um modo história no estilo dos jogos modernos, né? Que é mais ou menos assim, você habilita o modo história, você entra nessa opção, o jogo começa contando uma história e você vai controlando o personagem de acordo com aquele momento da história que você está jogando. Então, vamos supor, no começo ali do jogo você controla o Peter, que é o protagonista. Aí depois passa duas lutas, tu já está controlando outro personagem, né? É um dos padrões que eu queria seguir. Além do modo história, vai ter o modo tradicional arcade, que é o modo clássico dos jogos de luta. Sim. Você escolhe um personagem, zera com ele, vê o final, vê a história, tudo certinho, do ponto de vista daquele personagem. Uma coisa que eu quero fazer, ainda entrando no modo história, é que o modo história é a história definitiva do jogo e o modo arcade são em si. São pedaços da história se aquele personagem que você está jogando resolvesse a treta da história do jogo. Entendi. Então não necessariamente eles se conectam. Além desse modo, que é o modo de offline, né, que é para a pessoa estar jogando sozinha, essas coisas assim, o jogo ele está sendo balanceado para ter um modo competitivo entre os players como qualquer outro jogo de luta. Então também estou priorizando muito essa estrutura de competitividade, até para poder gerir campeonatos e coisas do tipo, e o jogo ser bem equilibrado com isso. Ele vai ter tanto multiplayer offline, e tá nos meus planos colocar também o multiplayer online. Agora, no momento, ainda não está implementado o multiplayer online, já que ainda necessita de algumas configurações do jogo estarem finalizadas, como terminar todos os personagens para fazer o balanceamento, para poder adotar o sistema online, mas o multiplayer offline já está funcional, obviamente que é o mais fácil de fazer no momento, né? E ele já foi testado em alguns eventos que eu participei. Além disso, o jogo vai ter algumas outras características que tem em alguns jogos de luta, como o modo galeria, que você vai habilitando algumas imagens conforme você joga, e além de ter personagens desbloqueáveis. Em vez de seguir o padrão dos jogos atuais, que tem DLC, que você paga para habilitar um personagem, o meu jogo, por ele ser independente, eu vou seguir a linha dos antigos. Então você vai ter muitos personagens para desbloquear, né? Inclusive dos 16 originais que vão estar no jogo, 8 são desbloqueáveis desde o começo, mas os outros 6
que tem 2 chefes no processo, eles são desbloqueáveis conforme você vai jogando e liberando, tanto terminando o modo história, quanto terminando o modo arcade de cada personagem. As plataformas idealizadas para o jogo no momento é para computador, então para Windows ele funciona exclusivamente para essa plataforma, mas está nos meus planos, dependendo do número de vendas, dependendo de como for o sucesso do jogo, podemos dizer assim, adaptar para outras mídias. É que para adaptar para as outras mídias é um processo bem caro. Afinal, envolve kit de desenvolvimento, essas coisas assim. Programação deve ser toda diferente, muda bastante coisa. Então, no momento, eu tô jogando no seguro, que é garantir ele para computador. Ele vai ser lançado na Steam, né? No momento, tem uma demo jogável com 5 personagens para você testar. Só acessar o meu site ou o meu Instagram lá, que tem o linkzinho para baixar o jogo. E tudo dando certo, né? Como eu sempre digo, final do ano ou começo do ano que vem, a gente já tem o jogo completo na Steam, se não tiver nenhum tipo de atraso. Se tiver atraso, pode ser aí no máximo uns 6 meses, mas a ideia é lançar em 2025 o jogo. Então a gente ainda fica aí nessa expectativa, mas é claro, se você, por exemplo, viu um pouquinho do jogo ali, tem vontade de jogar, ainda mais, principalmente você que já é um pouco mais antigo, gosta desse tipo de jogo clássico, é a oportunidade. Você acessa o link e inclusive consegue jogar o jogo e se divertir. O modo multiplayer também já está disponível na demo? Já está disponível. Então, já dá para jogar, inclusive, com algum familiar, um colega, um amigo. Não deixe de experimentar o jogo, é bem legal. E conta aí um pouquinho também, né? Pelo menos como um pano de fundo, como o Jadir comentou, da cidade de Petrópolis. Jadir, ainda falando um pouquinho sobre o jogo, a gente viu ali, né, alguns takes, algumas imagens, né, a jogabilidade. E falando sobre agora, por exemplo, configurações de computador. A gente sabe que para os jogos rodarem é necessário ali, às vezes, uma configuração básica. Ele exige muito, exige algum padrão específico para conseguir rodar o jogo? Então, eu estou usando o computador que eu tenho, que é um computador modesto, como base da configuração mínima. Então, qual é o requerimento que o jogo está pedindo no momento? Né? No caso assim, ele aceita o Windows 7 para cima. Então, se você ainda não atualizou para o Windows 10 ou posterior, ele vai funcionar, né? Se você tiver uma placa de vídeo GeForce 710, ele vai funcionar bem. O processador que eu tenho é um processador de 3ª geração. Ele também roda relativamente bem. Lógico que tendo umas configurações melhores, ele vai rodar ainda melhor, mas essas são as configurações mínimas, né? Processador de 3ª geração para abrir o jogo e funcionar. Para abrir o jogo e funcionar. Menos que isso, ele não vai funcionar. Mas se você tiver uma configuração melhor, uma placa GeForce GTX 1080, um processador de 5ª ou 7ª geração, ele vai rodar bem melhor. Mas essas configurações mínimas que eu estou falando já é o suficiente para o jogo rodar e não ter nenhum tipo de problema com lag, travamento, coisa do tipo, né? Tá certo. E Jadir, a gente está comentando muito aqui sobre essa questão do jogo. Você até informou, né, mais uns 6 meses mais ou menos para poder finalizar, né, todo esse processo. O que é mais difícil nesse momento de criação, né, de uma plataforma? Você vem dos Mestres dos Combates, que era, né, o HQ, as revistinhas. Inclusive a gente trouxe essa informação aqui, trouxemos as revistas na primeira entrevista que fizemos e mudou completamente para o mundo do digital, digamos assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é essa parte? O que é mais difícil dentro desse processo? É a criação dos personagens? É a história? É conseguir fazer toda a programação, adequação de som, de efeito, de vídeo, ou até mesmo de cutscenes, parte dessa história? Qual que é o processo mais difícil? Olha, Richard, para te ser sincero, é um mundo completamente diferente. Assim, a parte relativamente parecida é a questão do roteiro, né? Porque roteiro, ele é feito, ele pode ser adaptado para qualquer mídia, desde que você faça aquele roteiro pensando na mídia específica. Sim. Né? Mas a comparação de fazer um quadrinho para fazer um jogo é praticamente você reaprender a escrever. Você é um destro e está aprendendo a escrever com a mão esquerda. Porque muita coisa muda. Por exemplo, assim, a criação de personagem para um quadrinho, você tem um controle total da história ali. Então você sabe tudo que o personagem vai fazer, tudo que ele vai deixar de fazer, como ele vai perder uma luta ou como ele vai ganhar. Então tem toda essa especificação, como o poder dele funciona, essas coisas assim, dentro do quadrinho, porque o roteiro controla tudo. Já na parte do jogo, você tem que casar essa ideia. Eu quero que o meu personagem ele tenha o poder de, sei lá,
poder básico aí, controlar fogo. Então, tipo assim, aí você tem que pensar como eu posso fazer isso funcionar na jogabilidade. Ele vai ser um cara que ele só vai ficar de longe tacando bola de fogo, ou ele vai ser um cara que vai ser mais físico e quando ele der um soco, vai entrar, vai ser o soco vai ter uma com chama, umas né? chamas, essas coisas assim. E aí dentro disso você começa a pensar, pô, como esse golpe vai funcionar? Como eu posso balancear esse golpe? Aí entra na parte da programação, que é a parte mais complicada. Esse golpe vai ter prioridade? Esse golpe não vai ter prioridade? Esse golpe pode ser quebrado? Se esse golpe ser quebrado, ele vai bugar o jogo? Ele vai bugar muito pouco ou vai bugar muito o jogo? Aí tem toda essa parada. Eu acho que, assim, pra mim, que eu comecei como roteirista desenhista. Programação é algo que eu tô aprendendo agora fazendo o jogo. Eu já sabia, assim, um pouco por me aventurar, mas assim, por questões assim de hobby mesmo, sem ter muito compromisso. Eu só ler um pouquinho, praticava, mas nunca intensificava igual a parte dos desenhos. Né? Agora que eu tô aprofundando. E a parte mais complicada é adaptar todas as ideias para programação. Tirar aquilo da tua cabeça e fazer aquilo funcionar. Porque no quadrinho, aquilo vai funcionar. A mesmo que você cometa algum cliffhanger não, você faça um Deus Ex Machina ali para o negócio funcionar, que é a estratégia de roteiro mais nada a ver que tem, aquilo ainda está funcionando dentro do roteiro. Só que no jogo não, às vezes uma ideia mal executada, ela pode destruir o jogo inteiro. Então esse é o processo mais perigoso e que eu estou tentando tomar o mais cuidado possível para não estragar a experiência do jogador. Então é a parte mais complicada, mas assim, a parte que eu mais gosto sempre é a criação do personagem, escolher as cores do personagem, criar a história do personagem, é coisa assim que, cara, eu adoro fazer, mas fazer o jogo agora, esse jogo de luta, está sendo um desafio muito gostoso de fazer, porque cada hora que a gente termina, resolve um problema, vê aquele personagem funcionando, até a minha esposa fala, ela tem pintado os personagens para mim, enquanto eu faço a animação e a programação, e ela cuida das cores e dos cenários. Sim. Então a gente divide o trabalho assim. E quando termina o personagem, ela termina de colorir, eu já começo a converter as imagens para colocar no jogo. E quando ela vê o personagem lá sendo executado no jogo, a gente fica maravilhado, porque depois de tanto trabalho fazendo animação, agora a gente está colocando em prática. Entra um novo desafio que é a programação, mas quando a gente finaliza, dá aquela sensação de dever cumprido. Assim, e eu me amarro nisso. É todo um processo desgastante, não é fácil, ainda mais que a gente é uma equipe de 2 pessoas. Né? E toda essa parte de programação é só comigo. Né? Então é muito desgastante. Né? Por isso que eu fico dando o prazo do jogo sempre um pouco mais longo. Né? Eu não posso chegar e prometer, semana que vem o jogo está pronto. Porque depende de várias variáveis assim, para terminar. Fora que tem questões de saúde, que eu posso acabar ficando doente, atrasar um pouco o cronograma. Outros compromissos. Outros compromissos, essas coisas assim, ou imprevistos e tal. Mas é uma coisa assim, muito gratificante poder fazer esse jogo e tá vencendo esse desafio, né? Inclusive, vale até, por exemplo, lembrar, né? Como o Jadir comentou, para quem não entende muito de programação, eu sou um deles, mas a partir do momento, né, que, por exemplo, você cria ali um bloqueio para determinado golpe, você tem que ter uma programação também específica para que aquele bloqueio aconteça. Então, por exemplo, são questões extensas e que levam, de fato, muito tempo e é um processo muito delicado também, como o Jadir comentou, para evitar ali que a experiência do jogador, de fato, seja prejudicada. Jadir, a demo está disponível, como você comentou, com 5 personagens jogáveis. O público como um todo, até, por exemplo, se uma outra pessoa que gosta de games, seja programador, queira dar alguma sugestão, de fato, como que ele pode fazer isso? Ele pode procurar redes sociais? Está aberto para comentário? Como que funciona? Tá sim. As pessoas podem me procurar tanto pelas redes sociais, Instagram, @JadirVale, ou Facebook, Valeverso /Redfox Studio, que é o nome do meu selo, que eu publico os meus materiais independentes, o YouTube ou a Twitch, Jadir Vale, né? Todas essas redes sociais, elas têm espaços para comentário, onde a pessoa pode entrar em contato comigo, comentar alguma coisa, ou até mesmo acessar o meu e-mail, que alguma dessas redes sociais tem o meu e-mail, que a pessoa pode entrar em contato para ser uma coisa assim mais extensa, para explicar e tal. Felizmente, eu vou agradecer publicamente aqui a 2 amigos que não moram em Petrópolis, mas têm me ajudado muito com o balanceamento do jogo. É o Vinícius, que ele usa o nick de Isaoi Roku, e o Robert, que usa o link de Tsuyoshi. Eles são 2 amigos que eu conheci enquanto eu fazia lives divulgando o jogo. Eles se amarram em jogos de luta e têm me ajudado
com o balanceamento. Eles testam o jogo, me mandam relatórios detalhados de legal. bugs infinitos, tudo para aperfeiçoar mais ainda o jogo e não estragar a experiência do jogador, né? Então, tipo assim, a gente está sempre aberto a receber sugestões e também, né, esse tipo de comentário que acrescente ao jogo, né? Infelizmente, como é a internet, sempre tem aqueles comentários que não agregam nada, mas a gente sempre filtra isso e sempre foca mesmo naqueles comentários que estão agregando para o projeto. Tá certo. E Jadir, falando obviamente, justamente por ser um projeto independente em que você e sua esposa fazem todo esse processo, apoio seria fundamental. As pessoas também podem procurar apoio, como está funcionando. Você já pensa em ideias também para o futuro, caso surja uma oportunidade? Sim, olha, as pessoas elas podem patrocinar o jogo através de doações quando eu faço lives, né? Aí eu tenho feito as lives tanto no YouTube quanto na Twitch, mas eu ainda tenho um site chamado Padrim, que é onde eu estava captando algumas doações, só que esse site ele está fechando, né? Então eu vou começar a criar uma nova campanha em outro site, provavelmente no Apoia-se, para a questão do jogo de luta. Eu só não estou divulgando tanto porque, infelizmente, teve situações meio chatas no meio de jogos, de produção de jogos independentes, onde algumas pessoas fizeram campanhas para realizar a produção do jogo, bateu a meta e desapareceu com dinheiro, não deu justificativa e sumiu. Isso queimou um pouco o filme de produtores independentes, principalmente de jogos de luta. Então eu estou esperando produzir uma parte das coisas que dá para eu resolver sozinho, para quando fizer uma campanha maciça dessa, ela só cuidar de detalhes que não tem como eu fazer sozinho, como o caso de dublagens e finalização das músicas e efeitos sonoros, assim, que são algumas coisas que eu já tô arcando com os custos, né, principalmente a parte das músicas, que todas as músicas que tem no jogo, na demo, são músicas originais pro projeto, não tem nada aí de terceiros, né, e tá até fazer os agradecimentos aos dois compositores, né, o Josué Herrero, que é o meu irmão, assim, de outra mãe, que ele me ajudou muito no início do projeto, e agora o Juliano Tiboneve, que ele assumiu a parte das músicas, né, e ele já fez o tema da Bruna, e agora tá cuidando dos novos temas aí, dos personagens novos que tá sendo feito, né. Então, a ideia é mais pra frente começar a divulgar isso mais. Mas você pode patrocinar. Eu tô preparando um Media Kit, né, melhor assim, para divulgar sobre como as pessoas podem patrocinar, porque uma das recompensas que eu quero colocar para quem patrocina o projeto é ver a pessoa ali no fundo dos cenários, ela aparecendo, torcendo, essas coisas assim. É um detalhe que eu acho bacana, né? Não dá para prometer, eu vou te transformar num personagem jogável, mas pelo menos colocar essa referência a quem tá acreditando no projeto, né? E agradecer a todo mundo que até agora apoiou, né? Tanto você que tá apoiando com as entrevistas, ajudando a divulgação, quanto todo mundo que gosta do projeto, viu nos eventos, me segue, comenta, indica para outras pessoas. Isso faz uma diferença. Quanto mais gente falar desse projeto, melhor é para ele alcançar mais horizontes e até começar a imaginar, né? Vai ser mais fácil portar para console, vai ser mais fácil fazer uma continuação, essas coisas sim. Então, muito obrigado a todo mundo que deu esse voto de confiança, tá esperando ansiosamente. Eu sei que tá demorando para o jogo ficar pronto, mas muito obrigado ao apoio de todo mundo por esse projeto e acreditar no meu sonho, né? Tem que agradecer muito a cada um de vocês. Não dá para mencionar todo mundo, porque senão eu vou acabar cometendo uma injustiça e esquecendo o nome de alguém, mas ficam os meus agradecimentos a todo mundo, né? Tá certo, Jadir. Então, ó, expectativa pelo menos até o início de 2025. O jogo já vai estar pronto aí, mas já dá para sentir o gostinho ali, aproveitando a demo, viu? A gente vai terminar assim o programa de hoje. Antes de mais nada, Jadir, obrigado mais uma vez pela presença. E, obviamente, a gente está torcendo aqui pelo projeto, que é muito bacana e traz ali também um pouquinho de Petrópolis para dentro do mundo dos games. E, obviamente, o espaço está sempre aberto para novas atualizações. Obrigado, Richard. E tudo dando certo. Ainda esse ano vai ter uma nova demo com 5 personagens novos, mas só o Peter que vai ser repetido. Os outros 5 são os personagens que ficaram de fora. Que quando eu levo para os eventos, tá praticamente todo o elenco dos personagens pronto. Mas para demos, eu fico revezando para poder focar no balanceamento, que é a partir dessas demos que eu deixo pro pessoal baixar, que eu recebo mais feedback do que nos eventos, que é uma coisa mais corrida. Às vezes a pessoa só joga uma luta e tal. Mas ainda esse ano vai ter uma nova demo com 4 personagens diferentes além do protagonista, né? E aguardem aí que vem muita coisa boa por aí. Tá certo.
Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h da tarde, ao vivo, e você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.